Olá, confira agora o que foi notícia no Legislativo Estadual durante a semana. Em reunião da Frente Parlamentar, os membros pediram o cancelamento da mudança na lei que cria normas para a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O modelo assegura o acesso à saúde de pessoas em situação de risco social. Entidades e parlamentares iniciaram a semana debatendo as propostas de alterações pelo governo federal ao LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. As mudanças são vistas como retrocesso, já que restringem o acesso da população pobre aos direitos sociais, o que reduziria o direito universal à condição de vulnerabilidade e risco. A alteração nessa lei provoca uma verdadeira confusão no que a gente chama de política de assistência social. Porque remete, por exemplo, ao SUS, algumas situações que são inerentes à assistência social e também vice-versa. Nesse aspecto, fragiliza, né, a política de assistência social, que foi construída com muita luta. Primeiro, quando altera a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, nesse contexto, nós não poderemos, de forma alguma, admitir isso. Primeiro, que o desmonte que está na assistência social já vem em nível de recurso, de nível orçamentário. E agora, então, coloca-se algumas atribuições e dentro de um contexto sem discussão com o Conselho, sem discussão com os profissionais da área, enfim. No debate, a secretária de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social afirmou que o processo de consolidação da lei foi resultado de anos de engajamento e que as alterações trazem impactos negativos à sociedade, além de ferir a classe trabalhadora. Essa alteração já representa um retrocesso em toda a luta, em todo o diálogo, em todo o trabalho que foi feito, né, um trabalho democrático para que a Lei Orgânica da Assistência Social fosse criada e implementada. Então, justamente a maneira com que essa alteração acontece, no momento que essa alteração acontece e trazendo uma atribuição que nós trabalhamos tanto ao longo de anos para que fosse tirada, né, daquilo que é o escopo da assistência social. Durante a sessão plenária, foi aprovado o projeto de lei que agiliza o encaminhamento de defesas e recursos de multas de trânsito ao órgão responsável. A proposta do deputado Márcio Fernandes prevê a disponibilidade de um link na página do Detran, onde proprietários de veículos poderão recorrer de multas. Atualmente, a contestação pode ser feita apenas de forma presencial. Facilitar realmente a vida do consumidor, do proprietário do veículo, que hoje tem que preencher um formulário, tem que se deslocar até o local, até o Detran, enfrentar a fila, para poder se justificar ou se defender. Então, nós apresentamos esse projeto que dentro de casa, pelo celular, ele vai conseguir fazer esse preenchimento via internet, né, que o acesso vai ser muito rápido, fácil, e eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a vida do motorista, do consumidor. Outro projeto aprovado é o que cria a campanha de conscientização sobre os riscos da dependência de aparelhos de tecnologia, como celulares. A proposta é de autoria do deputado Felipe Orro, do PSDB. O autor da proposta justificou que o uso de equipamentos eletrônicos pode gerar dependência, que se torna nociva à saúde e altera o comportamento das pessoas, tornando-as impulsivas e impacientes. Nós temos que incentivar essas campanhas, as famílias e os jovens, as crianças, porque cada vez mais essa dependência de aparelhos eletrônicos é a realidade na nossa sociedade moderna. E nós temos que combater isso, porque tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo que cria um enorme problema, dificulta a alfabetização e se torna um vício, e isso também é uma nomofobia, é um problema grave que nós temos que combater. E nós precisamos cuidar disso para que não seja quando diziam que depressão não era nada, e depressão se tornou um dos grandes problemas do nosso século. A Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir alternativas de prevenção ao suicídio, no mês dedicado ao tema, o Setembro Amarelo. A audiência, proposta pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, reuniu diversos profissionais da saúde.
O debate reuniu estudiosos e profissionais ligados à prevenção e apoio às pessoas com tendência suicida. Eles alertaram sobre os dados epidemiológicos de mortes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 8º país em números absolutos, com quase 12 mil óbitos, o equivalente a 30 casos por dia. Atualmente, o suicídio é a 4ª maior causa de mortes de brasileiros e a maioria são jovens e indígenas. Mato Grosso do Sul é o 2º estado no país em suicídios, com cerca de 200 casos ao ano. Entre os fatores de risco, segundo este psiquiatra, quase 95% das vítimas de suicídio possuem alguma doença mental, como transtorno bipolar ou depressão. As doenças mais acometidas são geralmente os transtornos de humor. Então, por exemplo, o paciente depressivo, então, é um exemplo bem clássico, um paciente que pode, às vezes, ter ideação suicida. Ele tem uma coisa mais ou menos que a gente chama de tríade cognitiva depressiva. Ele começa a se ver de uma forma muito negativa, ele começa a ver as pessoas de uma forma negativa e ver o futuro de uma forma muito sombria. Isso associado àquele sofrimento intenso que o indivíduo tem quando está deprimido, porque uma das características do paciente deprimido é sentir uma tristeza muito intensa e ele perde um pouco o sentido do viver, tudo isso associado pode levar, também associado a fatores psicológicos, a fatores sociais, a esse indivíduo pensar que a solução é se matar. Os idosos estão entre as maiores vítimas de suicídio. Esta musicoterapeuta tem desenvolvido um trabalho com eles, que na maior parte do tempo se sentem solitários e abandonados. O idoso ele está demenciado, ele está solitário, ele também não tem um espaço de escuta, né? E isso, o desejo de morte entre eles também é muito grande, né? Então eu trabalho em uma casa específica onde estão idosos acamados, onde a família já não consegue estar mais 24 horas, né? Alimentando, fazendo toda a questão da higiene. Então eles são muito bem tratados, né? Mas a música, o que ela faz? Ela enche a vida de brilho, né? Porque o idoso, por incrível que pareça, a música é a primeira que entra na nossa mente e é a última que vai embora. Não desamparar e dar espaço para a pessoa expor o problema é fundamental para evitar que ela queira dar fim à própria vida. O capelão Edilson Reis afirma que é preciso desconstruir o tabu de que a sociedade não pode falar sobre o assunto. A pessoa em sofrimento psíquico e desordem mental, ela não tem com quem falar pelo fato decorrente ao tabu existente. Então ela sofre isoladamente com isso. Mas quando cria um espaço de circulação da palavra, ela pode verificar que ela pode falar abertamente para as outras pessoas. E isso, até alguns anos atrás, era um tabu falar de depressão, angústia e suicídio. Hoje não, hoje nós precisamos falar muito mais e criar este espaço, tanto o espaço de circulação da palavra como o espaço da escuta, de ouvir sem julgamento. Para a deputada Mara Caseiro, é necessário ficarmos atentos cada vez mais aos sinais e identificar também a rede de apoio para quem necessita de ajuda. Hoje nós temos os CAPs, que são de extrema importância para essa busca de ajuda, porque lá tem psicólogo, se precisar tem psiquiatra, assistente social, que poderá trabalhar não só a pessoa que está passando por esse problema, mas com toda a família, né? Fazer um tratamento, se for um caso de precisar de remédio, medicamento, é o profissional que vai dizer. O Assembleia Notícias fica por aqui, mas continue com a gente no canal 9 da NET ou pelas redes sociais. Até mais!